Graça e paz, tudo bem com você? Mês de maio é o mês da família e hoje eu quero dar início a uma série de mensagens sobre a abundância de unidade na família, baseada em Jó capítulo 1, versículo 4, quando a palavra de Deus diz assim: Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam o banquete cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. A família de Jó é uma referência de unidade na Bíblia. A forma como os filhos interagiam entre si demonstra a unidade da sua família. A unidade é um fator determinante para a sustentabilidade de qualquer segmento coletivo, seja social ou religioso. Assim como a igreja, a família também é sustentada por este pilar, pois o próprio Jesus disse em Marcos 3,25, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Hoje, há uma escassez de unidade em todos os segmentos sociais, inclusive na igreja. Porém, essa falta de unidade nas igrejas é o reflexo da falta de unidade nas famílias, já que a base congregacional da igreja é formada por famílias. Um dos fatores que sustentou a igreja primitiva foi a unidade, e essa unidade começava nas famílias, pois as casas eram ponto de encontro da igreja primitiva. Por isso, se quisermos vivenciar a unidade da igreja primitiva, precisamos buscar viver de forma abundantemente a unidade nas famílias. E para vivermos a abundância de unidade na família, precisamos ter abundância de unidade no casamento. Marcos 10, 7, 8, a Bíblia diz: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. O princípio da ordenança da união entre homem e mulher é baseado na unicidade, que vai além da unidade, pois unidade são duas partes que se juntam e unicidade são duas partes que se fundem para formar uma. A união do homem e da mulher, ou seja, macho e fêmea, e essa definição da Bíblia de macho e fêmea não dá brecha para o casamento homossexual. É na união do homem e da mulher, no ato sexual, que acontece a junção das carnes, ou seja, a fundição no casamento. Por isso que defendemos o sexo só após o casamento. Essa é a definição da unidade do casamento, na sua intimidade. Mas há outra unidade no casamento, que é o relacionamento pessoal entre o casal, o qual ajudará na formação do caráter dos filhos. O caráter dos filhos serão influenciados pelo relacionamento do casal, pela forma como eles se relacionam no casamento. Pois os filhos serão reflexo da convivência do casal. A forma como o casal se relaciona diante dos filhos influenciarão de forma positiva ou negativa o modelo de casamento e relacionamentos e família que eles desejarão ter em suas vidas no futuro. Por isso é importante o casal trabalhar a unidade no casamento em todos os aspectos, em todas as áreas de sua vida conjugal. No tratamento pessoal um para com o outro, no respeito mútuo, nas manifestações de afeto, carinho, amor e nos projetos pessoais de família. Das coisas mais simples à mais complexa, é bom ser trabalhado em unidade na família. Desde a simples compra de uma TV, a compra de uma casa precisa ser compartilhada em família, pois é nas discordâncias das pequenas coisas que geram uma grande discussão e a desunião na família. Projetos de família que são trabalhados em unidade, a probabilidade de darem certo é muito maior. As empresas mais bem-sucedidas foram projetos trabalhados em família. Família unida jamais será vencida, pois a resistência para superar as dificuldades será maior. É por isso que Eclesiastes 4, 9 e 12 diz: é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É importante o casal estarem atentos às coisas que podem tirar a unidade do casamento. Cantares 2,15 nos adverte sobre isso quando a palavra de Deus diz: apanhai-nos as raposas, as raposinhas que faz mal às vinhas, pois nossas vinhas estão em flor.
A Sulamita, fazendo uma alusão no seu relacionamento do mal que as raposas faziam para as vinhas, ela demonstra a preocupação de tirar tudo aquilo que representava perigo para o seu relacionamento, pois as vinhas em flores representavam o seu relacionamento conjugal e as raposas e as raposinhas representavam males que poderiam destruir seu casamento. Os nossos casamentos são como uma vinha. Se estão em flores ou não, cada um sabe como está o seu relacionamento. Os nossos casamentos são nossas vinhas particulares e cada casal são os viticultores das suas vinhas. E eles são responsáveis de tirar as raposas e as raposinhas que podem causar danos às suas vinhas. Há algumas raposas e raposinhas que têm causado muitos danos ao casamento, como por exemplo, a discussão por coisas banais, a preferências de filhos, cobranças demasiadas, compartilhamentos de tarefas, ciúmes excessivos, falta de respeito. E uma das raposinhas que tem causado muito dano no casamento hoje é o celular, no seu uso inadequado em relacionamentos nas redes sociais. O celular é uma das maiores causas de divórcio dos casais no dia de hoje. O casamento é o jardim privado do casal, os quais devem ser cuidados por 3 jardineiros, o homem e a mulher, para plantarem e regarem. E Deus que dá o crescimento no relacionamento. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Salmo 127, versículo 1, parte A: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Mas o casal, como jardineiro do seu jardim, é eles que escolhem os tipos de plantas que serão plantadas no seu jardim. Se serão flores, rosa ou ervas daninhas, são eles que decidem, são eles que escolhem. Agora tentamos para uma coisa importante. Se o nosso casamento é um jardim, o local onde a serpente tentou Eva foi no jardim, onde no momento ela estava só. O que é que nós aprendemos com isso? Que no jardim do nosso casamento, nós não podemos ficar só, para não cairmos em tentação. Não estou dizendo aqui que o casal deve ficar grudado um no outro ou monitorando um ao outro o tempo todo. Mas essa questão de distanciamento por tempo prolongado pode ser uma brecha para o inimigo querer nos tentar. O distanciamento causado por necessidade de trabalho, em que um dos casais precisa morar em uma cidade e um ficar em outra, já vi muitos casamentos se desmancharem por causa disso. É bom nós ficarmos atentos. A unidade no casamento precisa ser trabalhada nos princípios básicos do bom relacionamento conjugal. E o primeiro princípio que precisa ser trabalhado é o amor. A Bíblia nos dá algumas recomendações sobre esse princípio. Em Efésios 5:28, a palavra de Deus diz assim: assim deve os maridos amar suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. O princípio do amor deve nortear o casamento, pois o relacionamento baseado no amor, com todas as suas características peculiares definidas pela Bíblia em 1 Coríntios 13, 4, 8, quando a palavra de Deus diz que o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Todo casamento baseado em um verdadeiro amor suportará os intempéries da vida. Um outro princípio que precisa ser trabalhado no casamento é o da boa convivência. 1 Pedro 3,7 diz: igualmente, vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Quando uma das partes não desenvolve esses atributos necessários para uma boa convivência, o relacionamento se torna difícil. Um bom relacionamento se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito, transparência, sinceridade e harmonia entre o casal. As recomendações do apóstolo Pedro é para que os homens vivam com suas esposas com entendimento. E entender a complexidade do universo feminino é um desafio para muitos homens. Viver com entendimento é buscar entendê-las nas suas características femininas, com as suas sensibilidades e carências
física, emocional, espiritual e material, sempre honrando como ser mais frágil da relação. E o terceiro princípio é o da submissão por parte da esposa no relacionamento conjugal. Efésios 5:22 diz: vós mulheres submetei-vos ao vosso marido como ao Senhor. A simples ideia de se submeter ou de viver em submissão provoca em muitas mulheres inteligentes e capazes uma verdadeira onda de negativismo, pois para elas ser submissa equivale a ser um capacho ou uma pessoa sem valor. Com a influência do movimento feminista através do empoderamento das mulheres e a independência financeira delas, a observação desse princípio se tornou um tabu ou um preconceito feminista em muitos relacionamentos conjugal. Mas o princípio da submissão bíblica no casamento é baseado no amor. Quando o marido cumpre a sua parte de amá-la, vós, marido, amai vossas mulheres e não as trateis asperamente. Colossenses 3,19. Então, essa submissão da esposa à sua autoridade se torna motivo de amor. E o último princípio é o da entrega mútua. Cantares 2,16 diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Precisamos ter essa ciência de que pertencemos um ao outro, tanto emocionalmente como fisicamente. E principalmente no ato da relação íntima do casal. Ninguém mais tem domínio sobre o seu corpo. 1 Coríntios 7, 3, 5 diz: o marido pague à mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicar a oração, e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não tente pela vossa incontinência. Deus, quando criou o homem e a mulher, os formou com os desejos em seus corpos para deleitarem-se nos prazeres sexuais com a intenção de que eles desfrutassem deles no casamento. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja uma entrega mútua, sem reserva do casal. E haja também uma preparação de ambas as partes, tanto fisicamente como emocionalmente. A preparação física está na questão do estímulo do casal no momento da intimidade, pois a mulher é como ferro de gomar, ela vai se esquentando aos poucos. Já o homem é como um interruptor, triscou, acendeu. A mulher é atraída pelo que ela ouve, o homem é atraído pelo que ele vê. Ambos são movidos por estímulos totalmente diferentes. E conhecer um ao outro com as características da sua natureza é fundamental para o casal saberem se estimular um ao outro para que haja uma entrega total na intimidade do casal. O homem precisa saber conquistar e preparar a mulher emocionalmente para que ela possa entregar-se no ato da relação. Como certo poeta disse: não se faz amor se antes preparar a alma. E a mulher precisa saber seduzir o seu marido, atraindo a sua atenção sexual para ela através da sua beleza natural. Assim os dois se sentirão atraídos um pelo outro e o envolvimento na relação será mais prazeroso e a satisfação será completa e mútua. Se observarmos todos esses princípios, com certeza iremos ter uma abundância de unidade no casamento e, consequentemente, na família, porque toda a família e tudo na família começa pelo casamento. Que o Senhor assim nos abençoe, nos levando a viver uma abundância de unidade no casamento para que se estenda a toda a família. Nos ajude a proclamar a palavra de Deus, compartilhando essa mensagem. E se inscreva em nossos canais Momento Feliz 10 e Teodomiro Oliveira no YouTube e na Chanflix, deixando sempre o seu like, ative os sinos das notificações para você receber as novas postagens. Que Deus assim te abençoe.